Antes de começarmos, um aviso importante. Esse episódio aborda temas sensíveis relacionados à saúde mental, como bullying, violência e sofrimento psíquico. Se você estiver passando por um momento difícil, não hesite em procurar ajuda. Fale com um profissional de saúde, converse com alguém de confiança ou ligue para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188. O atendimento é gratuito e disponível 24 horas por dia. Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do NuPesCast, o seu podcast sobre saúde do adolescente. Meu nome é Ana Luísa e hoje temos convidados especiais para discutir uma das séries mais impactantes do ano, Adolescência da Netflix. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, contamos com a presença de Homerson Brito Messias, que é médico psiquiatra, mestre em cuidado primário em saúde pela Unimontes, doutorando em ciência da saúde pela Unimontes e professor do curso de medicina da Unimontes da Unifipmonte. E Isabel de Fátima César Silva, que é psicóloga e atua como psicóloga clínica dentro da abordagem sistêmica familiar, pós-graduada em gestão de pessoas, cursando especialização em intervenção sistêmica individual, casal e familiar. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Para contextualizar, A Adolescência é uma minissérie britânica de drama criminal criada por Jack Thorne e Steph Graham, lançada na Netflix em 13 de março de 2025. A trama gira em torno de Jamie Miller, um estudante de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe. A série recebeu aclamação da crítica por sua direção, roteiro e atuações, destacando-se como uma das produções mais assistidas do ano. A série aborda temas muito prevalentes na nossa atualidade: bullying, violência online, masculinidade tóxica e saúde mental, provocando reflexões profundas sobre os desafios enfrentados pelos jovens na sociedade contemporânea. Então a gente gostaria de saber, né, o que mais chamou a atenção de vocês na série, como ela retrata os desafios enfrentados pelos adolescentes de hoje. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui somente com André, uma pessoa querida, né? Fazendo a representatividade aqui do NUPES também, que tem feito um trabalho super dinâmico, né? Nessa questão da saúde do estudante. E é uma honra, fico feliz com o convite. E principalmente para falar com essa temática, né? A temática tão desafiadora para a sociedade, né? Para os pais, para as escolas, para as universidades. Então nós temos lidado com essa transição, essa mudança comportamental que os meios digitais trouxeram para a gente. E eu acho que a série ela abordou isso de uma forma muito feliz, né? Ao mostrar ali uma dinâmica de funcionamento que muitas vezes é uma dinâmica que escapa à nossa percepção, né? Assim, acho que a série exemplificou muito bem isso. A habilidade com que o jovem, o adolescente, ele desenvolve com os recursos digitais, ela é à frente da nossa capacidade de perceber e de aprender também. Isso é até uma característica que a gente provavelmente vai abordar no futuro, né, da discussão, que é essa plasticidade que o adolescente tem. Então, muitas vezes, a dinâmica que a rede social, né, e os recursos digitais possibilitou, ela dá ferramentas ao adolescente de ter um padrão de interação, né, que é especular o que sempre ocorreu, mas que muitas vezes nós não estamos tão hábeis a pegar isso, a entender o que está acontecendo, a supervisionar isso, né, e a dar uma direção, né? Embora a gente tenha o adolescente como um ser, né, formado, é um ser ainda imaturo, tanto do ponto de vista comportamental quanto neurológico, né? Então, o que eu acho que me chamou mais atenção na série é como que o recurso digital distanciou, né, dificultou nossa capacidade de supervisão e ser ali como uma referência para esse adolescente, seja a universidade, seja os pais, seja a escola ali de segundo grau. Então, eu acho que essa dinâmica está bem distinta hoje e o que a gente vê hoje no comportamento é um reflexo disso, creio eu. Exatamente, você tem razão. A gente vê um adolescente solto, né?
e assim, adultos tentando compreender, tentando Sim, direcionar, mas não dando conta isso. de chegar a esse adolescente, né? Sim. É, primeiramente, gostaria de agradecer também, né, a participação, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção assim nesse podcast é como que escancara mesmo, né, os sintomas da adolescência, porque a adolescência ela é cheia de sintomas, né, cheia de nuances e a construção da adolescência ela é de todos, né, não é só do núcleo familiar, mas ela é de uma forma sistêmica, ela é de uma forma ampla mesmo. Então, o contexto escolar influencia, o contexto relacional, né, como é construída as relações ali de amizade influencia a própria família, o próprio adolescente com si mesmo, né? Isso também tem uma influência muito grande. Então, eu considero que, assim, a série, ela explicitou ali, escancarou o quão sensível a adolescência é. E como o Romerson estava falando, né? Antes não era tão palpável, assim, né? Não era tão escancarado dessa forma, essa sensibilidade. E hoje a gente tem, através das redes sociais, a gente tem através também da fala, das interações, do acesso mesmo às informações, a gente percebe que é muito explícito isso, né? E o quanto isso a gente vai tendo acesso e a necessidade que a gente tem de amparar esse adolescente numa sociedade que tem se tornado também cada vez mais difícil de ser Interagir, né? permeada, de interagir ali mesmo, né? Mas para mim foi impactante, a série foi muito impactante. Foi feliz, sim, né, de trazer, teve uma repercussão muito grande. Eu acho que nem eles imaginavam que teria uma repercussão tão grande assim, mas provocou um impacto e um medo de como a gente tem interagido com esses adolescentes, como a gente tem formado esses adolescentes, né, com adolescentes dentro de casa. E como a gente tem que dar esse suporte, né? A gente dessa área psicológica, né? Com o apoio psicológico, mas como a sociedade ela vai também enfrentar isso. Acho que pelo menos incomodou. Acho que não Sim, teve pai de adolescente que assistiu a série que não pensou assim, como eu estou Sim. lidando com o meu sim. filho, né? O quanto eu tenho estado próximo e acompanhado, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem visto nas redes. Acho que todo pai que assistiu a série pensou. É tanto que a gente até começou falando que era uma minissérie ali sobre um drama criminal, mas na verdade a série nem é sobre o crime em si, né? Sim. Porque, como vocês muito bem falaram, escancara essa questão da adolescência e as mídias sociais que parecem, na verdade, um lugar sem lei, né? A internet parece um lugar sem lei, onde eles podem fazer qualquer coisa e os pais não têm esse controle totalmente. Eu lembro que no primeiro episódio, o filho do policial manda um áudio para ele falando que estava gripado e se podia faltar. E aí esse pai nem responde, fala que a mãe ia resolver. E aí depois eles começam, né, com toda a trama que envolve o personagem principal. Mas a gente percebe que ali o próprio policial às vezes estava em falta com o próprio filho, né? Sim. Eu acho que o que é interessante é que a tendência é que a gente pegue o exemplo da família da série, né, do crime em si, como se fosse um padrão familiar atípico, né? E não, aquela família aconteceu isso porque ocorreu isso e isso. Então a gente quer justificar o ocorrido como se houvesse um padrão específico daquela família que gerou aquilo. Mas o que eu acho que é muito verossímil, que pega todo mundo, é porque no decorrer do enredo você percebe que são comportamentos que tá ali, né, costurado no padrão familiar da sociedade, né? Então não é uma família só que está passando por essa Eles vão dificuldade. dando pistas Isso, ali. isso é o enredo, né? Então a nossa vida Os mudou, outros personagens vão né? dando pistas que na casa deles é a mesma coisa. Então é uma né? dinâmica que
assusta, né? Então os pais, acho que todo mundo já tinha esse incômodo, a gente fala de redes sociais, de celular há muito tempo, mas todo mundo ali meio cômodo com isso, né? Então eu acho que agora, acho que pelos acontecimentos, acho que pelo agravamento da situação e e pela série acender essa chama, então alguns pais acenderam assim com medo. E é interessante como que o medo ele gera comportamentos, né? Assim, alguns eu falo muito dessa temática, às vezes, em palestras, né, em escolas, e aí alguns profissionais, até da área da educação, outros até da área da saúde mental, falam assim, eu acho que tem que ser radical, então, né, vamos tomar o celular, né, ou então vamos proibir completamente de acessar. Então, é o que o medo faz com a gente, né, assim, a gente tende a Muito. refutar aquilo de uma forma veemente, né, então, Até um pouco violenta. violenta, como se fosse a solução, E né, mas foge do enfrentamento, né? isso. E Mas a o que eu acho escola, é, a série, ela demonstra total falta de habilidade. É sempre um comportamento ali dos professores e dos monitores muito violento. É uma fala violenta, uma fala sem nenhuma afetividade, né? assim, a Assim, dificuldade em fazer essa ligação afetiva aí é hoje vai muito do grande. medo. Então eu acho que você falou muito bem. Eu acho que o pano, o enredo principal não é o crime. Eu acho que o enredo principal também não é o smartphone. Minha percepção, o enredo principal é a adolescência, Sim, Sim. né? sim. Então, o adolescer é essa fase tão distinta, né, que nós saímos ali da cápsula familiar e queremos nos expor como um ser independente. Então, o lema do adolescente é esse, é romper relações parentais, formar núcleos próprios, né, e afirmar ali sua independência. É uma dos sintomas E da adolescência a normal, né? Que a adolescência, Isabel É a rebeldia, falou. né? A gente fala muito dentro da minha abordagem, que é a sistêmica familiar, a gente fala desse comportamento da adolescência do se rebelar, né? E não necessariamente o rebelar é uma atitude negativa. sim, Por quê? O adolescente ele precisa transgredir para ele conseguir evoluir, lidar com as suas frustrações, lidar com aqueles pontos ali, seus potenciais. Então, ele precisa mesmo transgredir a sua família de origem, né? Porém, ele precisa transgredir com suporte, com orientação, com condução. Então, não é só simplesmente a rebeldia que a gente vê não, toda adolescente é rebelde, né? Realmente tem a necessidade de ser rebelde, sim. tem a necessidade de É a forma dele transgredir. se libertar, né? É uma característica que deve ser presente, né? E quando a gente vai confrontar na clínica, né? Quando eu tenho alguns pacientes que são adolescentes, tem adolescentes que deixam de desenvolver porque nunca tiveram coragem de rebelar, porque não tiveram essa segurança dentro da família. Sim. Então, tem que ser promovido isso, tem que ser sustentado, tem que ser enfatizado a questão dos sentimentos, né, que você trouxe, eu acho que isso é extremamente importante. E a gente fala também sobre isso, né? Eu não sou muito nova e também não sou muito velha, né? Vou fazer 29 anos. Mas a gente fala o quanto era diferente para a gente poder legitimar os nossos sentimentos, Sim. de ter uma família, né? Uns pais que vem cá, senta aqui, o que que você está sentindo, como que você está, como que você tem lidado com as suas dificuldades, né? Assim, não era sobre isso, era engolir o choro, né? Vai passar, não é dessa forma. E não, a gente precisa dar voz aos sentimentos. A gente precisa dar voz àquilo que é interno, né? Seja com características positivas, seja com características negativas. É do ser humano. Então, a gente tem que promover um terreno fértil, um terreno seguro, né, dentro da família, que é a base, né, para que esse adolescente ele possa externar da melhor forma possível tudo que ele carrega, né? Isso não é só a parte boa, né? Tem aquilo que a gente carrega de ruim também. Perfeitamente. E um dos temas centrais da série é o bullying, né? Tanto no ambiente escolar quanto nas redes sociais. O Jamie, que é o personagem principal, ele enfrenta isolamento e humilhações constantes, o que contribui para um estado emocional instável, né? É como se ele fosse uma bomba relógio. Sim. Então ele estava recebendo tudo aquilo e explodiu quando
ocorreu um crime com a colega. Como o bullying ele impacta a saúde mental desses adolescentes? É, hoje, assim, falar sobre bullying, eu acho que é importante porque muitas vezes nós compreendemos o bullying de uma forma incorreta, né? Então, o bullying não é uma brincadeira que você faz com um colega de forma pontual, né? Às vezes um chamamento que você ali pega uma característica do colega e se evoca de uma forma pontual. Para que a gente consiga caracterizar o bullying, é interessante entender que haja uma atividade sistemática e persistente naquela área, né? E que gere um desconforto intencional, né, no sentido de magoar, de machucar e de discriminar aquela pessoa. E, e isso é muito recorrente, sempre existiu, né? Só que hoje ele vem de muito travestido, né? Assim, eu acho que a série pega isso de uma forma muito típica, né? Assim, enquanto o investigador policial ele inicia o processo de investigação como a partir da leitura dos comentários na rede, como se houvesse uma relação afetiva entre a vítima, né, e o agressor. Com o passar do tempo, eles descobrem que, na verdade, os comentários que eram feitos, né, que tinham, né, a impressão de ser um emoji que transmitia afetividade positiva, alguma coisa, na verdade, eram emojis que tinham um significado, um simbolismo próprio para a tribo, né, para o grupo dos adolescentes. E é isso que eles fazem de forma muito persistente. E essa agressão, assim, de forma persistente, machuca, né, o psiquismo. É um ser que nós falamos, os que Isabel falou bem, que ele quer cravar sua autonomia, mas ele não tem autonomia, né? Exatamente. Então ele se distingue da ele está buscando isso, então ele se destaca da família. Então por isso que é muito comum, às vezes você vê o padrão, o adolescente, ele rompe com os pais, às vezes naquele comportamento mais agressor, mas ele se torna dependente de outro grupo, né? De influência, de desejo de aceitação. Ele quer estar pronto, mas ainda não está. E aí, quando chega no grupo, né, assim, que ele tenta inserir e não consegue, e às vezes ele é até discriminado com o bullying, isso é extremamente deletério, né? Quando é o bullying mesmo, a questão sistematizada, como foi, né, caracterizado na rede. E é muito danoso para o adolescente, né? A Isabel falou muito bem, assim, adolescente é conflito em qualquer fase. Na minha fase foi, né? Assim, nós somos fases próximas aqui, mas eu acho que o adolescente dessa fase atual, assim, ele está exposto a muito mais adversidade do que qualquer adolescente já teve, né? Então, um adolescente que ele se recolhe em casa e se expõe na rede social, onde há uma exposição muito maior, né? Assim, então, ele fica exposto ali ao mundo, né? Então, um comentário, algo que ele posta, né? Assim, é visualizado talvez por qualquer pessoa que queira ver e emitir um comentário, né? Então, isso gera uma dificuldade muito grande. E quando essa agressão no sistema, né, online, ela é sistematizada, isso tende a ser muito mais grave, né? Assim, porque até que se perceba, né? Já atingiu, né? Percebe isso também, né? Sim. A gente vai vendo fragmentos, né? Haverá sinais. Sim. E aí a gente precisa estar muito atento também com relação a isso, porque como o Homer conceituou o bullying, né? A gente tem as consequências desses comportamentos repetitivos e não reparados, né? E isso pode evoluir para transtornos mentais, né? Um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? E aí vai havendo também distorções de imagem, né? E começa a se questionar, afeta a autoestima, né? Afeta a autoconfiança, afeta a socialização, né? E começa a se questionar se é bom o suficiente. Isso muda totalmente o comportamento, porque assim, ele é um ser em formação. Por mais que a personalidade seja formada ali na primeira infância, mas o adolescente, ele ainda está em construção, né? Assim como nós. A gente também está em constante construção, em formação, a partir de alguma coisa. Mas os adolescentes, eles são mais sensíveis e vão receber de uma forma
que não tem esse discernimento, que não tem maturidade, e às vezes se exige uma maturidade do adolescente, é igual se exigir uma maturidade de criança. Criança e adolescente não tem maturidade, está construindo, né? Então, validar isso como uma possibilidade de um transtorno mental, né? Sobre tudo isso que eu trouxe aqui, né? Através dos sinais, porque tem que estar atento a esses sinais. Eles vão tentando mascarar, Sim. né? Eles vão tentando ocultar esses sinais de alguma forma, mas quem está por perto precisa ter esse olhar sensível. Aí que Às entra vezes, sutis modificações sutis. ali E no aí a gente comportamento, fala né? da importância dos pais, sim, eles são os responsáveis, eles são os principais responsáveis. Mas aí a gente vai se estendendo na escola, na sociedade, né? E que isso deve ser interligado. Não é isolado, é uma rede de proteção, é uma rede de apoio. Então, isso deve ser contínuo, né? Tem que ser todo mundo de mãos dadas em prol desse desenvolvimento. E acho que algo que choca muito na série é porque quando levam o Jamie pra delegacia, né, a mãe, ela fica, assim, sem saber o porquê, o que que tá acontecendo. Ele ficava só no quarto jogando. Será que ele estava realmente jogando? Ele estava, talvez, nessas comunidades virtuais que existem, né, de adolescentes, que a gente vai falar um pouco sobre algumas palavras também que a série traz, como incels, né, o Red Pill, que que a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, e que está muito relacionada a essa questão do bullying e da violência online, né? Sim, e eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, foi até algo que eu coloquei para lembrar, porque por mais que seja sensível, eu não sei como que a gente vai se pode tratar isso no podcast, mas acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre os comportamentos que são autodestrutivos, né? Então a gente tem que entrar nessa linha da automutilação, a gente tem que entrar também na linha do autoextermínio, que aí já é numa atitude ali extrema de um sofrimento, né? Porque é tudo por consequência, tudo por algo que às vezes não conseguiu atuar anteriormente, né? E pode evoluir para esses comportamentos. E assim, eu não sei vocês, mas é algo que eu tenho visto muito mesmo, assim, nos últimos anos, até quando eu estava na graduação, né, pacientes pacientes adolescentes em sofrimento mental, automutilados, com tentativas de autoextermínio, né? Então, isso deve ser também evidenciado como algo que é real. E isso é muito velado ainda. Isso as pessoas deixam de falar por medo. Aí pensa, né? Ah, eu vou falar sobre isso, mas aí eles vão ter acesso a como fazer, que tem possibilidade de fazer, né? Esse tipo de coisa, esse comportamento. Mas também é um período de muita descoberta e de curiosidade. Então, eles vão testar. Eu fico sempre muito preocupada com esse medo da gente de conversar sobre as coisas com os adolescentes, porque a gente tem uma falsa ideia de que ele não tem acesso a essa informação. E essa coisa do ele lá no quarto sozinho com o computador, a gente não tem a dimensão de a quais conteúdos eles estão sendo expostos. Então, eu acho que assim, quem teria, vamos dizer assim, um cuidado para falar se cala, e as redes sociais não têm cuidado nenhum para falar sobre isso, né? Então, Tem um referencial de quem vai informar, né? Quando a gente estava falando ali de como era diferente, como é diferente hoje, né? Então, quer dizer, a rede social, igual você falou, a dimensão, o alcance é muito maior. A gente não tem esse controle. Na nossa época, a proximidade física, a vigilância física simbolizava uma proteção, né? Porque não tinha outro canal de comunicação. Sim. Hoje não, hoje a proximidade física, o filho no quarto, não simboliza muita coisa de segurança. É até uma coisa assim de quebra de privacidade, né? Me deixa aqui, respeite a minha privacidade. Os meninos de 11, 12 anos, às vezes falam com os pais. Respeite a minha privacidade. E nesse processo a gente perde a segunda janela de oportunidades, né? Assim, a primeira infância ali, 2, 3 anos, que a plasticidade neural está no ápice, né? Você pode estimular que tem resposta. E a segunda é a adolescência, né? O fenômeno
neurológico muito conhecido, que a gente chama de poda neural, que ocorre na adolescência, ele é muito significativo e justifica como que essa fase ela é sensível ao estímulo. Tanto ao estímulo positivo como ao estímulo, né, pernicioso, negativo. Então, é nessa fase que vão sedimentar alguns padrões de comportamentos que vão perdurar a vida toda. Um exemplo que é interessante, por exemplo, quando o adolescente ele é exposto a uma substância psicoativa na adolescência, nessa fase, né? Por exemplo, álcool, cigarro, estudos hoje têm demonstrado que essa exposição é um fator preditivo positivo para a dependência na vida adulta. Por quê? Porque a janela de oportunidade está aberta ao estímulo, né? Então, nós temos perdido muito essa possibilidade, essa oposição que há na adolescência, né? Nós temos ali um sistema límbico já todo desenvolvido, pulsátil, né? Querendo prazer, desejo, as cores todas, né? Muito vívidas. E nós temos uma capacidade inibitória reduzida, um córtex pré-frontal que ainda não está maduro, né? Por isso a impulsividade, a incapacidade de filtrar o que é certo, o que é errado, né? E na ausência de uma supervisão, que como a gente vê hoje, assim, isso é um carro sem freio, né? Totalmente. E o referencial paterno, ele por mais que o adolescente ele rompa com o pai, mas quando ele vem de um vínculo afetivo forte da infância, esse rompimento, na verdade, ele não significa que há uma anulação do pai. Pelo contrário, o que ele busca o tempo todo é a validação dos pais, né? Então, o que eu acho que é importante é que haja essa consciência de que tem que haver uma formação, um laço afetivo, né? Nesse sentido, você já até colocou, já sinalizou aí para um comportamento dos pais que pode ser protetor, né? Isso. O que mais que vocês poderiam dizer, assim, de estratégias para os pais lidarem com essa questão do uso indiscriminado das redes sociais? Diálogo. Eu acho que é a chave de tudo. Não tem. Acho que a gente tem que ir pelo arroz e o feijão mesmo, né? Sem muita firula, porque é a partir do diálogo, né? O diálogo desde o início. Não é só quando chega numa fase que é delicada, conflituosa, mas oferecer escuta. Para mim, é a estratégia como base, assim, para a criação de filhos. Isso é extremamente importante. Então, você estar ali, sentar, igual nós estamos sentados aqui, né? Eu quero te ouvir, eu quero te entender. Às vezes não vai funcionar muito, não, né? Às vezes, pô, pai, não quero falar de nada, não tô sentindo nada. Mas tem que tentar, porque criação é assim, é repetitivo, é cansativo. Então, estar ali, se interessar pelo sentimento, se interessar pelo filho, né? Que é algo que a gente vê que tem se perdido também. Tá ficando raro, O celular substitui a interação, né? Muito se conversa num grupo de família, né? Faz o grupo ali, né? 4 pessoas da família, nós 4. O grupo chama até dessa forma, nós 4. Mas é só ali para poder trocar algumas informações, mas não Às tem vezes até um estando almoço, dentro de casa. almoço na mesa, um café à mesa, né? Para poder conversar. Às Para vezes poder está um na cozinha e estimular outro no quarto, o mas diálogo. conversando no grupo. E aí, a partir do diálogo, não é porque vai ser tudo muito aberto, tudo muito permissivo, mas ali você vai estar ensinando sobre limite, sobre autoridade, sobre acolhimento, né? Sobre amor, estimular o afeto, a validação do sentimento. Tá tudo ali. Ali é dali que vai nascer essas oportunidades, né? Dos assuntos mais banais até os mais complexos. E aí, Sim. quanto mais você rega por essa via, né? E aí, tanto como psicóloga, mas com experiência própria de já ter sido adolescente, né? Meu pai foi muito essa figura. E o pai, ele representa limite na relação, né? No desenvolvimento do filho. A mãe é o afeto e o pai é o limite ali. São características muito importantes de serem desenvolvidas na vida do filho. E eu tive muito isso com meu pai e até hoje isso faz muita diferença. Mesmo com família constituída, né? Não precisando, mesmo sendo em formato de consultoria, ainda é uma referência, continua sendo uma referência. Adulto prêmio. Hã? É o adulto prêmio. Adulto prêmio. Meu adulto prêmio, meu pai.
Eu acho que por aí o laço social ele é super importante, né? É, estudiosos do suicídio, por exemplo, eles usam muito isso para, por exemplo, distinguir, por exemplo, taxas de suicídios em sociedades diferentes. Então, dependendo do laço social que se estabelece na sociedade, isso muda a manifestação dos sintomas. E a família é essa unidade menorzinha, né? Então, à medida que se forma laços fortes, né? Que tem essa referencial, validação de sentimentos, né? De afetividade, há uma ligação maior, né? Mas o que mais que a gente pode fazer, né? Às vezes, o pessoal fala, amanhã às vezes entra no consultório e fala assim, ó, fala para ele que ele não pode usar mais celular, tem que tomar o celular dele. Sim. Será que é a saída, né? Assim, esse dia eu vi um estudo tão interessante, ele falou que em 10 anos, nos próximos 10 anos, 80% das profissões que nós conhecemos hoje, elas não existirão. Imagina um menino que não sabe, né, uma pessoa que não sabe manejar os recursos digitais em 10 anos, profissões que vão surgindo, né? Então, assim, o extremo ele é também grave, né? Porque às vezes a Exatamente. gente quer reproduzir a minha fase da adolescência no Sim. adolescente de hoje que está inserido em outro Aham. mundo, né? Então, os desafios do mundo hoje é muito diferente do que era, né? Embora tenha aspectos especulares da adolescência, dessa relação parental, né? Esses dias eu vi uma cena de um filme bem antigo, não sei se você já assistiu, chama Tommy. É um musical que faz uma referência, que tem como base a banda The Who, né, em 1975, mais ou menos. E aí Tommy é um adolescente, né, que o pai leva ele para ter a iniciação sexual com uma garota de programa. E a garota de programa é encenada por Tina Turner, né, na época. Então mostra assim como que essa relação da sexualidade na adolescência, ela marca muito os desafios, Sim. marca muito, né, como que ele vai se afirmar ali. E aí, nesse espectro ali, dessa fase, né, nessa década ali de 70, 80, a droga já era uma questão, né? E aí, hoje você pega estudos bem interessantes, né? Você tem o PEN, tem um estudo americano que ele classifica o padrão de comportamento dos adolescentes. Os países de primeiro mundo, eles têm observado que a idade com que os adolescentes iniciam a vida sexual ela tem aumentado, né? O número de parceiros tem diminuído, o uso de preservativos tem diminuído, né? Isso nos países de primeiro mundo. E aí, quando a gente pega o Brasil, a gente vê ali dados meio que mesclados. Mas o Brasil é um país tão grande que eu acho que se a gente fizer uma estratificação, por exemplo, escolas Sete grandes privadas diferenças. e escolas públicas, a gente vai ter ali, a gente tem, né, iniciação sexual precoce, gravidez precoce na adolescência, né, múltiplos parceiros. Então, são dois grupos muito diferentes. Muitas realidades. Sim. Então, a gente tomar o celular desse adolescente não vai resolver Funciona. muita coisa. Eu acho que tem que privar alguns acessos, tem vários países do mundo já aplicam redes sociais antes dos 16 anos. Eu acho que a lei escolar que proíbe, né, O o uso uso do celular. celular, eu acho que foi fundamental a Sim. importância. Sinceramente, assim, tipo pena dos professores. Imagina um professor falando uma hora uma temática com 40 alunos na sala com celular no Instagram. Então, está concorrendo com uma dose cavalar de dopamina em 60 segundos contra uma aula maçante Sim. de uma hora, Uhum. né? Então, assim, é E aquilo que impossível. justifica, que às vezes eles colocam, mas eu preciso estar com o celular, porque se eles estão num ambiente controlado, né? Que eles estão ali dentro da escola, qualquer coisa, o diretor, o monitor, o supervisor tem acesso aos Sim. pais. Então, e são poucas horas, né? Mas como o vício, né, na tela é um negócio que está aumentando cada dia mais, aí eles têm dificuldade, eles vivem quase que uma abstinência de ficar as 4 horas de aula É sem uma celular. abstinência, na verdade, abstinência. né? Que a ação é a mesma É. transação de uma droga psicoativa. Então, você vê que esse cumprimento, eu não sei como que tá. Me parece que tem algumas escolas que permitem, alguns pacientes falam Tem. que usa. E as que usam com habilidade, eu acho que têm sido essas que fazem, né? Colocam o celular ali como uma ferramenta de pesquisa, né? E você não vai pesquisar no Instagram, né? Você não vai pesquisar no TikTok, né? Então,
alguém falou sobre uma terra sem lei, é uma terra sem lei, Sim. né? Nós não temos Não- legislação sobre isso que são eficientes, né? O país que eu acho que está mais desenvolvido nisso, que tem estudos interessantes, tem uma pesquisadora, esqueci o nome dela agora, que ela trabalha nessa linha de usar a ferramenta digital como algo psicopedagógico, que Sim. prepara. Uhum. Então, mas para isso eles desenvolvem estudos no sentido de gerar uma proteção nesse ambiente digital. É que é isso que nós vamos ter que aprender, Sim. né? A criminalidade, por exemplo, golpes, né, nunca foi tão alta. Por quê? Porque é uma terra que ainda nós não temos uma vigilância, um sistema operacional. E isso se reflete em padrões comportamentais do adolescente também, Exatamente. né? Então, E eles, é como se os adultos vivessem num mundo e eles vivessem em outro mundo, né? Ali a série, bolhas diferentes. ela evidencia muito isso quando o policial ele seguia uma linha de investigação tradicional, vamos dizer assim, né? Que é aquela linha de investigação que a gente vê em todo filme policial. Aí o filho dele chama atenção, pai, não é por aí. Eu não estou Tá gostando, você está fazendo papel de besta, eu tô incomodado. O que está acontecendo aqui é outra coisa. Então, Pesquisa um pouco. isso aí denuncia a distância. O pessoal da escola me chama muita atenção, né? Eu trabalhei muito em escola. Eles não têm noção do que está acontecendo com os adolescentes. Não. Eles querem é controlar, colocar todo mundo dentro Tudo. daquele lugar, fazendo aquela coisa. E fazendo Eles não aquele, têm aquele, noção. conseguem. aquele efeito assim, geral, faz da mesma forma com todo mundo. Exatamente. E Romerson falou uma coisa que é muito interessante, é porque, assim, pra gente que é profissional, né, da saúde mental, né, com ênfase em saúde mental, chegam-se pais que querem respostas prontas pra gente. E aí chega perguntando assim, mas quando é que eu posso dar um celular pro meu filho? Com qual idade eu posso dar? Como que é isso? Né? E às vezes a gente até se pergunta, porque não tem nenhum referencial teórico que indica ali, com tal idade você entrega um telefone, porque isso é muito recente. E até eu, na minha própria vida, como eu tenho uma enteada de 10 anos, né? Ela não tem telefone. E aí eu e o pai dela, e ela mora com a gente fica conversando sobre isso, mas eu acho que é só ela praticamente que não tem telefone, a sensação é essa. E aí a gente perguntou para o psicólogo dela, né? E a gente foi amadurecendo esse diálogo e a gente chegou num consenso de que o quanto a gente puder evitar o telefone, claro, ela vai ter acesso ao meu iPad, ela vai ter acesso ao telefone quando for algo pertinente ao desenvolvimento dela. Na escola, fazer pesquisas. Ah, quer assistir alguma coisa? Vamos assistir na televisão, né? Quer fazer alguma. Tem jogos que são destinados a isso, né? Para o desenvolvimento, também é autorizado. Mas o quanto a gente puder, né, que não é um conflito, porque ela ainda não entra em conflito verbal com a gente sobre isso, a gente vai tentar conter e controlar até onde a gente conseguir. Mas que tem um referencial teórico indicando ali qual é a fase, pelo menos eu desconheço, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu desconheço algo que nos indica ali como idade ideal para Para a ofertar. própria adolescência não tem limites precisos, né? Mudou Então, muito, né? Então, É isso mesmo. O que que acontece? Antigamente os pais viviam a experiência e contavam os filhos, ensinavam os filhos pelo que eles sabem. Agora, dispositivo celular, Todo mundo ele ensina. chegou para a gente sem nós não sabemos usar também. O adulto ele também não sabe usar. Né? Tanto é que a adicção à internet, ao smartphone, não é um problema do adolescente, é um problema dos pais, dos avós. Então, é algo que nós não sabemos manejar. Então, nós não sabemos manejar, nós não sabemos como nós vamos ensinar também. E é super desafiador, né? Então, exatamente. lidar com isso. Então, acho que o bom senso ele tem que prevalecer, né? A vigilância O constante, diálogo, né? o diálogo. Entender o porquê que ainda não é o momento. É sempre interessante você entender que é uma ferramenta, e ferramenta ela vai ser um meio para você chegar em algum lugar, não o fim. Então, é muito nítido quando você vê uma relação patológica com o smartphone, né? Ele não está sendo um meio ali, né? Ele está sendo o fim. O adolescente, o adulto, ele não faz mais nada, ou então ele deixa de fazer o que precisava porque ele está preso ali no Reels, correndo aquilo. Então, isso deixa de ter uma finalidade em si. Ali é um circuito meio que isolado, né? De
é quase né, uma questão, né, erógena própria, né? Então não tem uma Sim, interação. Aí, a partir do momento que você vê esse dispositivo sendo usado no sentido de gerar vínculos, isso é diferente, né? E o que não exclui a necessidade de vigilância, né? Assim, então, exatamente. eu acho que a palavra mais desafiadora, né? Assim, essa questão, como supervisionar, né? Como permitir, como gerar essa inserção, né? A educação tecnológica, né? E como não permitir os excessos, né? Limitar esses excessos. E isso acho que é diário, nós vamos aprender como sociedade, né? A questão do tempo de telas é muito divergente, o que é mais consciência é que antes dos 2 anos é zero, né? De 2 a 4 se permite ali 1 a 2 horas no máximo, e nunca mais que 5 horas, né? Então, às vezes, você pega o paciente ali que fica 12 horas na tela, né? Sim. Às vezes, pessoas que trabalham o dia inteiro né, com tecnologias, com serviço, e chega em casa e ainda fica mais, né, no ambiente digital. Então, isso gera um prejuízo muito grande, né? Essa troca afetiva que a gente aprendia na escola, com as brincadeiras coletivas, Uhum. as brigas, é um aprendizado também, né? Assim, que eu acho que o ambiente escolar permite. E às vezes o recurso digital limita, isso atrofia nossas E habilidades. isso dentro da escola, eles estavam juntos, Sim, ali no mesmo ambiente, mas cada um no seu No seu mundo, né? é, Então, desse ponto de vista, essa limitação, pelo menos, né? Que nem todas as escolas ela tem de fato a proibição, existe uma sim, limitação dos momentos, e isso permite que ele tenha essas trocas, essa convivência com o outro, porque você via no recreio da escola, cada um achava um lugar para sentar, onde melhor pega Uhum. o Wi-Fi, né? O sinal do Wi-Fi, e fica ali no seu mundo. Então, perde um tempo precioso. E quantas recordações a gente guarda, né? Do recreio da escola. é. E uma coisa interessante, sem querer delongar muito, é que eu gosto muito de trazer para a realidade brasileira, né? Assim, se você vê, por exemplo, padrões de dependência química numa sociedade. Quanto menor o nível socioeconômico, maior é o padrão de dependência. Padrão de dependência de smartphone. Você vai ver que menor o nível socioeconômico, maior também a exposição à telas da criança, né? Então, quando surge uma lei, por exemplo, que priva esse ambiente escolar, eu acho que a classe que vai ser mais protegida vai ser as classes, né, menos favorecidas. Porque você vê, por exemplo, famílias mais estruturadas, elas têm um potencial de vigilância, né, de uma capacidade ali de usar a ferramenta, né, usar um aplicativo que gera um aprendizado diferenciado para o filho de uma forma melhor que a classe, né, Sim, mais baixa. sim. Você vê que, né, às vezes a criança vai para a escola e chega e fica o dia inteiro no TikTok, né? Porque fica o dia inteiro, quer dar, a gente gosta de ficar o dia inteiro, né? Então, essa exposição, né, desregulada que acontece, principalmente em todo mundo, mas quanto menor o nível estrutural da família, maior essa exposição. E a Então, sensação né, do pai de que se ele está lá dentro no celular, ele quietinho, está né? sempre Às vezes os Aqui. pais estão sobrecarregados, né? Ficam super abarrotados de serviço e tal. Então é conveniente, às vezes, o filho ali quietinho, né? Tira para você ver o celular, derruba a cara, né? Então, assim, é um condicionamento que nós fizemos, né? exatamente. Assim, Além disso, a série também aborda a influência das subculturas online, como a machosfera, na formação dessa identidade dos adolescentes. O Jamie, por exemplo, ele é influenciado por discursos de ódio, misoginia, que estão presentes nessas comunidades digitais. E muitas vezes, muitas pessoas não sabem até mesmo da existência dessas comunidades digitais. Como essas influências afetam a saúde mental dos jovens? tá, É, a rede social, como a gente já estava falando sobre isso, né? Ela é uma terra sem lei e ela potencializa, né? Essa questão das comparações, né? Fica muito evidente ali, comparação social, comparação estética, né? Essa cobrança do ter, do ser, fica tudo muito livre, muito acessível, né? Então, se ele sente ali que ele não é aceito,
ele vai tentar externar isso de alguma forma, e talvez num discurso de ódio, né, escondido, fake, né, de várias formas, emojis como na série, né, deixa muito evidenciado esse discurso de ódio através de emojis. Então, as redes sociais, elas realmente potencializam mesmo, né, essa dificuldade relacional. E aí trazendo, né, sobre como manejar a rede social na vida dos adolescentes, né? O bom seria se não tivesse o acesso livre, assim, né? Se fosse de acordo com, com os pais ali dando todo o suporte. Mas trazer essa discussão ali à tona também dentro da família, né? Com esse limite, e trazendo esses assuntos sensíveis também, né? De como usar, né? E o que tem presente ali naquela rede social, de uma forma psicoeducativa mesmo, né? Isso é extremamente importante, porque eu acho que é praticamente assim, hoje em dia tá praticamente impossível deles não terem o acesso ali. Podem não ter acesso no próprio telefone, mas senta com um colega que tem acesso. Vão ver. E são temas muito fortes, São né? temas muito Às vezes a gente fortes. nem conhecia antes de assistir a série. Igual assim, eu tenho 20 anos, então não tem muito tempo que passei assim da fase da adolescência, né? É adolescente. Eu ia falar. Mas, assim, e eu não sabia dessa existência dessas comunidades, não sabia o que que era incels, Red Sim. Pill, e eu acabei descobrindo a partir da série e durante a pesquisa mesmo, né? E é muito preocupante que esse discurso de ódio, a discriminação tá tão grande na internet. Essa Sim. questão comunitária dos grupos de internet, ele é um reflexo do que sempre ocorreu na sociedade. Só que o mecanismo digital, ele sistematiza esse processo de uma forma a atingir, né, grupos populacionais muito grandes. Então, você vê que antigamente uma eleição, por exemplo, você tinha um debate, às vezes um comício, e às vezes o político ele tinha ali um discurso que ele defendia a sua linha ideológica em processos que tem relatos em países que duravam até 3 dias um debate, né? Então você tinha oposição, você tinha discussão de ideias. O que a rede social, a dinâmica da rede social permite hoje é que você transmita coisas extremamente complexas travestidas de uma coisa simples, né? Então você simplifica o que não é possível ser simplificado. E isso é com conceitos superficiais, né? Então, por exemplo, essa questão de gênero, né? A masculinidade e tal. Então, quando você dá um conceito muito simples, né? E que aquilo ali é vendido como se fosse a solução, né? Diversas pessoas que estão em conflito com essa diversidade que nós temos hoje, elas enxergam nessa resposta fácil, né, à estabilidade dela. Então forma-se grupos, né, de pessoas que estão com medo, que tem, né, e que Tem algo em comum, né? encontram nessa personalidade digital, né, esse referencial teórico, né, e deposita ali. Então são fiéis, são discípulos que acreditam cegamente, um potencial de crítica muito pequeno sobre o que está acontecendo, e aí viram grandes movimentos populacionais, né? Isso vai formar opiniões, isso define eleição, né? Então, é uma dinâmica que nós não sabemos ainda lidar, né? Quando surgiu os rádios, né? Assim, as ondas de rádios, né? Que você podia fazer uma transmissão aqui, chegar lá, as ondas de AM e FM, houve uma desorganização social. Por quê? Porque aquela ferramenta ali, na Segunda Guerra Mundial, foi isso, né? O Goebbels, né? Na Alemanha, ele fazia transmissões, informações falsas, isso gerava ali, né, uma massificação do medo e uma definição do que seria feito. A internet é a mesma coisa, nós vivemos essa transição, essa modificação da estrutura social que gera desorganização, a desorganização gera medo, e quem está com medo procura algum lugar para segurar. Então chega uma personalidade dessa que vende, né, uma verdade que vai ser uma solução de um problema extremamente complexo, né,
Então, Facilmente. hoje nós temos especialistas de tudo, né? Especialistas de um livro só. Lê um Sim. livro, se torna especialista Verdade. naquilo, e dá aula daquilo, e dá curso. Aí, quando você vai estudar matemática de uma forma mais profunda, você lê o primeiro livro. Isso é comprovado, inclusive por gráficos, né, estatísticos. E aí você se sente ali conhecedor daquela temática. Não, eu sei tudo disso aqui. E aí, se você for continuar só com o livro, você vai sedimentar essa imagem. Aí você começa a ler um pouquinho mais, né? Quem é da saúde mental, então lê um pouquinho mais sobre a internet. Aí você acha uma monografia lá com 900 páginas. Depois uma tese com mais 900. E a certeza que você tinha com o livro só caiu no vale de desconhecimento. Falou, não, eu não sei nada disso aqui, né? E aí você fica naquele vale o resto da vida. Se você for estudar o tempo, porque são questões complexas. E hoje as pessoas estão lá em cima, mas só com um livro só, e vendem essa verdade, né? Então, gera esses grandes movimentos aí de massa, né? Discurso de ódio, né? Na adolescência, isso acaba ficando um pouco mais crítico, porque a adolescência tem essa coisa do grupo, de sentir-se pertencente a um grupo, né, dos iguais, que é um dos sintomas da adolescência normal. Então, ele busca essa comunidade, isso já é natural dele buscar alguém que pense e que discuta ali as mesmas coisas que ele. Aí, na internet, ele consegue fazer isso. Eu penso assim que não tem nem barreira linguística, né, na internet, nem barreira de cultura, nem de língua. Os conteúdos se espalham no universo inteiro em minutos, e aquilo que foi criado em chinês, no instante está aqui em português e inglês. Então, é um A negócio tradução simultânea. é Então, muito, sem fronteiras, né? exatamente. E aí o adolescente, nessa necessidade dele de se sentir-se pertencente a uma tribo, a um grupo, ele acha ali, né? E aí, voltando nessa questão da masculinidade tóxica, né? A gente também aí tem a discussão de gênero que você colocou e da masculinidade é uma questão cada vez mais necessária, dada a questão da violência de gênero contra a mulher. Então, e são assuntos que não são falados, são assuntos que são relegados, né? Então, assim, como que a gente pode fazer, pensando assim, eu tenho um filho, e como que eu vou fazer para discutir essa questão do gênero e da masculinidade com esse filho? Sim, é uma dificuldade, né? Assim, em geral. As escolas, por exemplo, se a escola for abordar essa temática, você vai ver que hoje essa questão ideológica, os pais estão com tanto medo que eles procuram escolas que sejam tradicionais com essa temática, né? E eles se sentem protegidos com essa estrutura escolar. Então a escola ela está muito inibida em falar de sexualidade hoje também, né? Então isso aumenta muito a responsabilidade dos pais nessa questão. Mas para isso a gente precisa de pais que sejam informados, né? Que sejam disponíveis para os filhos, que haja esse laço que a Isabel falou muito bem. Então é algo que é desafiador. A gente está aprendendo, né? Assim, se remodulando, mas eu creio que assim, os próximos anos assim, vai haver mudanças importantes nessa questão. A gente já vê, por exemplo, países mais desenvolvidos que começam a judicializar mesmo, né, questões relacionadas às redes sociais, a complicações em adolescentes, né? O Canadá, por exemplo, tem um processo contra Instagram, Twitter e Facebook, né? Diversos países têm se mobilizado nesse sentido. Aí as leis vão surgindo, né? Isso, E a porque, lei ela surge da necessidade dela. sim, porque quando a gente vê uma coisa tão sistematizada, a gente tem que procurar uma raiz comum, né? Assim, então, eu acho que o desenvolvimento dos recursos das redes sociais, ele é feito para gerar dependência. Quanto mais tempo você ficar, quanto mais curtida, quanto mais engajamento aquela conta gerar, mais o potencial de monetizar aquela conta ela é maior. Então, a ferramenta ela é preparada para isso, para você ficar pregado. Busca estratégias Isso. de engajamento. Então, nenhum dono de empresa, né, do Vale do Silício, né, onde vem, ele vai desenvolver alguma coisa que vai reduzir essa chance de dependência. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma atitude governamental, assim, eu acho que nós temos que discutir como sociedade
É por isso Pais, né? até assim mesmo. As pessoas, a gente É, fala sim. muito de grupos com adolescentes, né? A gente precisa de grupos com os pais Com os para pais. conversar sobre essas Isso. questões e desenvolver em conjunto essas estratégias, né? Tomar celular, proibir e tal, assim, é uma atitude que às vezes nos dá a impressão que resolve, né? Mas que, assim, nós estamos num mundo, como a gente falou, diferente, né? Então nós vamos precisar Tem que disso. adequar. Sai sem o seu celular, por exemplo, né? Se lembrar ali, é como se tivesse saído sem perna, né? Assim, Sim, aí, ó, lembro. tá o banco, tá o Uber, né? Tá o contato. Quem é que sabe o contato de telefone? Sabe o contato de Engraçado telefone que a da sua gente, mãe? a gente Dá, acha dá. justificativas, né? É. A gente acha justificativas. Mas e se acontecer? E se, Sim, mas sim. há 10 anos atrás esses filhos estavam todos lá e a Eu gente tenho, eu resolveu tenho tentado fazer, lá. eu tenho tentado fazer esse hábito, Ana, de às vezes sair com compromisso sem celular, né? E aí eu saí 2 vezes, mas nossa, que sensação de liberdade e tal. Aí Fernanda ligou. Aí eu falei, que é que você não atendeu? Eu falei, não, eu tô saindo sem celular pra não atender. Eu falei, "Zé, atender." Mas deixa eu te falar, você tem filho, você tem esposa, você não vai sair sem celular, né? Não tem como sair sem celular. Aí eu tava vendo, por exemplo, o dono da Apple, o Bill Gates, fez cenários assim. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre imagens que a gente acha ele. Não tem uma imagem que você vê, assim, o Bill Gates, ou então o dono da Apple, o CEO da Apple, com o celular na mão. Ele tá com o bolso limpo, comendo sanduíche, assistindo um jogo, cheio de assistente com o celular atrás, né? Assim, a cabeça pensante, você vê que ela não tá presa, né? Assim, o pessoal fala assim, que o dono da biqueira não pode usar droga, senão a droga. Perde controle. Então, acho que nossa capacidade, nosso aprendizado tem que ser no sentido de aprender a moderar esse uso, mas eu acho que nós vamos precisar de ajuda mesmo, no sentido de limitar algumas questões, né, da rede mesmo, Vê né, que isso também é por uma alguns certa limites. relatividade, porque a gente achar que é impossível hoje, né? Eu sou da geração que eu terminei a graduação sem celular. Não é possível. É possível. E a gente falou muito dessa questão da ação conjunta da família, da escola, dos profissionais de saúde. Como que a gente pode fortalecer essa rede de apoio para identificar sinais de alerta e intervir precocemente nessas questões que a gente conversou aqui sobre os adolescentes? É coletivo, né? A gente tem que pensar que é algo coletivo. Como eu tinha falado, né? É muito contínuo. É dentro de casa, dentro da escola, na sociedade, a gente fazendo isso de forma contínua, né? Para a gente conseguir fortalecer mesmo fortalecer essa rede e identificar junto com eles, né? Eu acho que até retomando ali o que a gente estava falando sobre a masculinidade, né? Que eu acho que também é importante a gente enfatizar, porque a maioria das coisas que a gente aprende é dentro de casa, é dentro da família, a nossa primeira escola, né? E quando pensa, né, como que é impresso isso na sociedade, esse discurso, né, da masculinidade tóxica e tudo mais? Eles verbalizam, de certa forma, aquilo que eles veem, eles reproduzem, eles replicam isso. Então, cuidar também, né, da forma como a gente se porta, da forma como a gente fala ali próximo deles, né, também é algo que é preventivo, né? Então, isso é muito importante também para a gente ir trazendo uma masculinidade mais saudável, e não só a masculinidade, né? O lado feminino também. Exatamente. Porque a gente tem a cultura também do feminismo, né? E que também tem discursos de ódio relacionados a mulheres, de mulheres com homens, homens com mulheres, né? É uma via de mão dupla. Mas a masculinidade, a gente vê que, falando sobre sentimento, para o homem é muito difícil assumir isso. Que pode ser fraco, entre aspas, que pode ter sentimentos, que pode ser frágil, né? E a gente precisa incentivar também isso. Então, pensar de forma coletiva, né, de forma sistemática, é muito importante até para promover
isso, para chegar de forma cascateada até eles. Mas a gente precisa se fortalecer primeiro. Uhum. A gente precisa identificar os nossos gaps, aquilo que a gente tem consumido também. A gente também está nesse barco, a gente está nesse barco de aprendizado, de erros, Exatamente. acertos, né? E a gente precisa cuidar. A gente precisa se cuidar para a gente dar conta de cuidar, né, de quem está mais vulnerável, de quem não está ainda forte o suficiente para lidar, né, com a sociedade dentro desse formato. Uhum. A gente falou aqui da rede de apoio e tudo, a gente falou, por exemplo, de uma política pública, que é a questão do celular, né? Sim. De proibir o celular na escola. Mas que outras políticas públicas que a gente pode pensar assim, que poderia ajudar? Porque a gente viu que, como o próprio Ronson falou, tem que ser uma coisa mais institucional mesmo, tem que ser uma Sim. coisa proposital, né, ali de governo, né? Então, o que a gente pode pensar mais além dessa questão da proibição do uso celular ali no ambiente escolar que pode Sim. ajudar nesse sentido? Eu acredito que, assim, quando a gente pensa dessa intervenção escolar, a gente trata o sintoma. A gente só quer excluir o sintoma ali, excluir a dificuldade. Essa pergunta, para mim, ela é até provocativa mesmo. Assim, eu fiquei matutando, né? Como pensar em políticas públicas para o adolescente. Mas a política pública, ela tem que ser para todos, né? Então, Coletivo, assim, né? Como fica você- até repetitivo o que eu, né, estou sustentando no meu discurso dessa questão familiar, mas não adianta a gente trazer um psicólogo escolar se a família não é convocada. Não adianta a gente ir lá e o filho teve esse comportamento aqui e tudo mais, e aí chama Proerd, chama, não sei, que eu tô meio desatualizada, assim, do que tem ainda de programa, né? Mas que eu vejo mais presente, tem um Proerd, Sim. tem um psicólogo escolar, hoje em dia isso é muito, já é né? Que é lei, o programa de saúde na escola. Sim, então vai lá, pega o adolescente, coloca dentro de uma sala, vamos te ouvir e tudo mais. Mas assim, a família se perde. Então as políticas públicas, elas poderiam começar com um programa envolvendo a família, de Abordagem orientação familiar. parental. É de orientação parental. Não é para adolescentes, é para o filho, começando na primeira infância. O que ele pode ter de acesso, né? O que ele pode ter ali ofertado de recurso, que a gente sabe que na classe baixa o recurso ele é pouco mesmo, apesar de ter muitas, né? A saúde pública oferece muita coisa, mas até que isso seja ofertado como um recurso, como algo conscientizado, demora um pouco, demora eles terem acesso a isso. Então, eu acredito que implementar, né, um programa familiar, uma preparação para os pais ali, né, sobre apoio emocional, né? Eu acho que isso é muito importante. E psicoeducar mesmo nesse sentido do que pode ser ofertado, por que um psicólogo é importante. A maioria das pessoas, infelizmente, não sabem por que o psicólogo é importante, porque o psiquiatra abomina. Não, mas se tá precisando de um psicólogo e de um psiquiatra, tá sério, né? Tá grave. Até que eu penso que mudou Tá muito. grave. Hoje a gente Hoje em conversa dia, com muita gente que faz sim, terapia, né? exatamente. Há poucos anos atrás, vamos dizer, antes da pandemia. Exatamente. Mas ainda é um tabu Sim. e é vergonhoso até às vezes, né? De falar. Ou vai pela via do diagnóstico logo, né? Se apresenta um comportamento inadequado, vamos diagnosticar. Aí é por isso, aí entra no justificativo e aí é uma conversa para uma outra hora. Mas assim, há essa necessidade mesmo de começar pela base e ir ofertando aos poucos esses recursos para que eles entendam que esses recursos são benéficos para eles, né? E dentro, só para finalizar, o que pode ser ofertado também, que eu vejo em escolas particulares, eu vejo isso muito, né, com matérias de projeto de vida, de
questão emocional mesmo, propriamente uma matéria para falar sobre isso, né? Sobre esse viés psicológico das emoções e tudo mais, de criar algo também nesse sentido, com as crianças através do lúdico, com os adolescentes através do espaço mesmo de escuta, né? Para estimular a escuta, que eu acredito que pode ser um começo. Muito interessante. Sim. Eu acho que o processo educacional ele é fundamental, né, para tudo. Nós falamos muito de celular, mas como, até que sem querer ser pedante, mas o celular, assim, ele é muito utilizado como teste de fé, como bode expiatório de problemas familiares, né? Então, sim, o celular é algo que agrava muito as relações, como nós temos falado, mas em grande parte dos movimentos, ele é a expressão de uma desorganização prévia, né? Assim, não adianta a gente demonizar o celular. É uma ferramenta extremamente tecnológica, interessante, né? Só que nós temos que aprender a usá-la, né? Então, eu acho que políticas públicas que incentivem esse uso, né, correto é fundamental. Para isso, eu acho que a universidade tem que aparecer com pesquisas, com direcionamento nesse sentido, né? O ambiente escolar, eu acho que a proibição do celular é importante, mas não é só tomar o celular. O que está sendo feito lá dentro, né? Assim, nós vamos capacitar nas tecnologias digitais, né? Assim, na questão da inteligência artificial, que nós acabamos de dar um passo e chega a inteligência artificial. Depois vem a inteligência artificial generativa, e aí vem coisas novas. Então, o processo tecnológico ele ocorre numa velocidade tão grande, né, que aumenta a exclusão, né? O grupo social que não tem acesso a isso, ele fica muito excluído. E ter acesso não é rede social. Então, às vezes, a gente vê assim, discussões, inclusive de profissionais, que assim, a proibição de rede social para adolescentes. Aí, na discussão, você entende que a pessoa está entendendo que a proibição da rede social é a proibição do acesso à tecnologia digital, né? Agora, antigamente a gente falava de bombril, metomínia, né? Que é a gente falava de palha de aço, a gente falava de bombril. A rede social ela tem um lobby tão forte em nossa vida hoje que a gente entende que tecnologia digital é Instagram, você entende? Então, privar o adolescente do Instagram não é privar das tecnologias digitais. Eu acho que é um crime privar, né, um adolescente das tecnologias digitais. Que hoje a gente tem pessoas que às vezes não têm acesso a alguns benefícios sociais porque eles não sabem utilizar. Vai na caixa para você entrar, para ver se você consegue resolver essa coisa sem o celular. Então, não consegue fazer um cadastro porque não sabe. Então, eu acho que passa por isso. Educar, né? A psicoeducação também, para a gente, né, não confundir as coisas, né? Tá deprimido por causa do celular? Não, assim, você vê que a incidência de depressão e ansiedade é muito maior no adolescente que na população geral, né? Então não é só o celular que está gerando essa desorganização, já é uma fase que tem transtornos ansiosos. Então psicoeducar essas pessoas, a sociedade, nos educar nessa área, nos educar como, né, utilizadores de tecnologias, entender a dinâmica disso, como que isso tem um potencial, né, de gerar ali aprendizado, uma dinâmica de vida positiva, né, um desenvolvimento tecnológico. Mas se a gente perder isso, a gente vai ser cada vez mais excluído desse processo. Exatamente. Então, eu acho que a política pública ela passa pela essa educação mesmo, por esse incentivo, né, que é a tendência, né? Não adianta a gente querer voltar, né, para a idade. Então, se você colocar seu filho na idade, né, na sua cronologia, ele não vai conseguir interagir com esse mundo. Vai sofrer bullying. Não vai ser nem bullying, não vai conseguir nem entrar na bolha para conseguir. Só que você tem que colocar ele de uma forma propositiva, né, que gere dinâmica, que gere laço social, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Sim. Eu acho que a gente até comentou muito sobre a última pergunta que eu ia fazer aqui. E para finalizar, Nós estamos ansiosos. mas assim, vocês podem deixar para a gente uma mensagem ou uma dica rápida para os pais, profissionais de saúde, os próprios educadores, de como apoiar esses adolescentes diante dos desafios que foram retratados na série. Sim. Eu acho que a palavra é muito nessa linha, né? Assim, de entender que a atualidade ela é desafiadora, ela gera ansiedade, gera medos, e diante do medo nós temos duas reações, né? Ou fugir ou lutar, assim, né? Então eu acho que
as reações extremadas, elas são muito prejudiciais porque tira nosso racional, nossa habilidade cognitiva do campo, sabe? Então, eu acho que é entender essa fase como uma fase realmente difícil, que gera desafios novos, que os pais não estão preparados, os professores não estão preparados, os políticos não estão preparados, os especialistas estão se preparando, né? E entender que é um movimento que nós vamos ter que aprender juntos, né? O adolescente, eu creio que daqui a algum tempo ele vai estar ensinando quase tudo, né? Assim, de tecnologia para o pai, né? Então, a gente caminhar no sentido de ter um desenvolvimento saudável do grupo familiar é importante. E nesse sentido, não deixar que a tecnologia digital ela mate o vínculo afetivo, né, familiar, ele é importante. Então, criar momentos do grupo familiar ali sem a tecnologia, que haja uma troca, né, que seja uma refeição, por exemplo, sem tecnologia, sem celular, né, você vai ver que até a alimentação vai ser mais saudável, a troca de informações, ter esses momentos coletivos em que haja, né, troca afetiva, olho no olho, né? Hoje, às vezes, assim, falar que não consegue olhar no olho, o pessoal é autista. Nós não ensinamos nossos filhos a olhar no olho, né? Tá todo mundo na tela, né? E aí o filho vê o pai desse jeito pra tela, né? Assim, A expressão do olho do outro assusta. esses dias eu cheguei do serviço e tô lá, né? Fazendo uma meia-culpa aqui. Aí eu tenho uma filha de 4 anos. Ela chamou, teve uma hora que ela pegou meu rosto e virou para ela, para me olhar para o olho dela e conversar, olha para cá o que eu estou falando. Então, assim, é uma coisa que se a gente deixar no espontâneo, nós vamos fazer, né? Então, é algo que nós temos que estar preparados e dispostos, né, a investir tempo nisso, sabe? Para manter a vinculação afetiva e o laço social, que é o que mantém nossa significância, né? Nosso sentido, né? De vida, de família, de trabalho, de universidade. Então, acho que passa por aí. Sim. Pegando o gancho de Homerson, a minha dica como psicóloga é estejam presentes. Pais presentes, sociedade presentes, né? Não só fisicamente, né, como emocionalmente também. Estejam disponíveis, né? O exemplo que Homerson trouxe é real, isso aí acontece muito. E acontece com nós mesmos, né? Enquanto profissionais que não somos os detentores de todo saber, que a gente consegue manejar isso, né? Bem em casa, nós somos seres humanos antes de tudo. Então, chamar a atenção para isso, para a nossa presença física, não é só estar ali sentado fisicamente, mas você está disponível emocionalmente para eles, né? Para eles, por eles, para escutarem de fato. Eles precisam muito mais de escuta do que de fala, né? Eles precisam muito mais externar, né? E muito mais de acolhimento do que a gente propriamente ficar ensinando, né? Com o tempo inteiro ali com aqueles discursos que não se sustentam, né? Que a gente às vezes entra em contradição mesmo. Então, ofereçam esse espaço de escuta, de acolhimento, né? Para que a gente consiga, né? Seguir em conjunto, né? Todo mundo no mesmo barco e não segregados. É isso. Homerson e Isabel, nós agradecemos muito a participação de vocês nesse podcast. A gente espera que o podcast possa contribuir. A gente falou muito mais do que a série, né? E a série também ela traz muitos outros temas para reflexão, né? Então, assim, foi bastante interessante. Esperamos que o podcast possa contribuir aí, não só com adolescentes, mas muito mais com os pais, né? Nessa reflexão aí, nessa discussão. Então, até o próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, gente.